Só o amigo pediu um detalhezinho ali, ó. Mais e menos. Aí o campo elétrico já fica bem deformado, certo? Se eu fosse desenhar as linhas de força, né? Seria algo assim já, ó. E aí? Tá, então o meu potencial menos 2, para minha carga negativa, o meu potencial menos 2 é maior do que o 2. Potencial, só tem que olhar para o valor dele para saber quem é maior e quem é menor. 2 é maior que menos 2, logo o potencial 2 é maior que o potencial menos 2. Mas o potencial 2 não se der maior para a carga positiva. Ó, cara, potencial é uma grandeza escalar. Eu entendi isso aí. Só que, tipo... Eu vou fazer as superfícies potenciais para te ajudar ali. As cargas têm mesmo módulo? Sim. Se a carga tem mesmo módulo, tem que ser bem aqui nessa região intermediária que é o 0 volt. Para mais próximo da carga negativa, eu vou ter que ter potenciais negativos, tipo menos 1 volt. Olha como está se curvando a superfície potencial quando se aproxima da carga, né? Menos 2 volts. Observe que eu estou continuando a respeitar o perpendicularismo entre as superfícies equipotenciais e as linhas de campo, né? Para cá começa a curvar também, tá vendo? Ó? Esse que seria o nosso 1 volt. Aqui seria 2 volts positivo. Se eu pegar um ponto A e um ponto B, eu sei que o potencial do ponto A vai ser maior que o potencial do ponto B. Para carga... O potencial do ponto A seria maior que o do ponto B para a carga positiva. Agora, para a carga negativa, o potencial do ponto B não seria maior que o potencial do ponto A. É que assim, tu está pensando... Está pensando que o potencial é uma característica... Está pensando assim, ó, tem um referencial, não tem referencial. Não tem, mas parece que tem. Mas não, esse é o detalhe. Até porque, amigo, esse 2 volts não foi oriundo só dessa carga. Esse 2 volts, sabe como é que eu achei aquele 2 volts? O V do ponto A foi o V gerado pela carga 1 mais o V gerado pela carga 2. Esse 2 volts não foi calculado só por ela. Já tem a influência dessa também. O V do ponto A é o V do ponto A gerado por 1 mais o V do ponto A gerado por 2. Aquele mais 2 já recebeu a contribuição da carga negativa. É que, tipo assim, parece que o potencial, se eu tenho um elétron ali, a carga negativa vai no ponto menos 2 volts, vai trazer ela com mais energia, né? Qualquer carga que tu coloque, certo? Qualquer carga que tu coloque ali, só vai alterar o mais e o menos, não se esquece, hein? Não é para saber se tem mais ou menos energia. É só para saber para que lado a energia vai fluir, digamos assim. A energia vai ser igual nos dois, mas daí... Tá, agora eu acho que eu entendi. Outra, cara, olha só, o normal não é o cara ter entendido agora. O normal é tu ir para casa mais confuso do que tu chegou nessa aula. E depois de 2, 3 noites de sono, sinapses se formam e tu acorda um dia melhor. Pô. E é uma loucura, cara, parece piada. Tem educador, eu já falei, acho até isso para vocês, né? Tem educador que diz que tem um momento da educação que o aluno fica perturbado. Antes de haver a sedimentação do aprendizagem, é perturbador o processo. Eu lembro de sair de aula da engenharia mecânica, de eu sair tonto. De eu chegar na aula, porra, a aula tá massa, tô entendendo. E eu saí da aula assim, caralho, porra, eu tava entendendo como é que é mesmo aquilo. Eu saí perturbado. Só que eu já tendo sido alertado sobre isso, fiquei calmo, fui para casa, não estudei mais, dormi uns 2 dias bem dormidos e voltei a estudar a matéria. Cara, quando eu voltei a estudar a matéria, deu um alívio no meu coração, porque eu vi, putz, realmente as coisas se organizaram na minha mente. O cérebro termina o processo de aprendizagem durante o sono. Quem não dorme não aprende. E é normal acontecer essa conversa entre eu e ele, a gente se perturbar bastante para depois de alguns dias a coisa sedimentar. Vai entender, tenho certeza. Se não foi hoje, daqui a pouco vai cair a ficha. Parabéns pela tua insistência, garoto, estou orgulhoso. 8-3, agora vamos voltar à lista 2, hein? Não, assim antes. Não fica bravo. Olha só, galerinha. Lista 1, página 17 da lista 1. Estamos na questão 100. Duas cargas pontuais Q1, 3 microcoulomb e Q2, 6 microcoulomb, estão colocadas a uma distância de 1 metro entre si. Calcule a distância em metros entre a carga Q1 e a posição situada entre as cargas, onde o campo elétrico é nulo.
considere K igual a 9 vezes 10 na 9. Eu vou fazer do jeito bonito, né? Tem um jeito macetoso, mas eu vou aproveitar esse momento para dar uma revisada em alguns detalhes. Tinha uma carga Q1 de 3 vezes 10 na menos 6 coulombs. Tinha uma carga Q2 de 6 vezes 10 na menos 6 coulombs. No ponto central, eu sei que essa carga gera um campo elétrico que é o dobro dessa. Tudo bem? Eu vou ter que achar uma distância mais próximo da carga 1, de tal forma que essa distância aqui, ou essa distância aqui, seja raiz de 2 vezes menor que essa. Aí eu vou matar a charada. Por que raiz de 2, professor? Porque lembra que a força, o campo elétrico depende da distância elevado ao quadrado? Para eu compensar o fato de a carga 2 ser o dobro, eu vou ter que fazer essa distância 2 ser raiz de 2 vezes maior. Com isso eu resolveria quase instantaneamente o problema. Só que isso não é física bonita. Física bonita é assim. O cara sabe como é que se calcula campo elétrico. Campo elétrico gerado pela carga 1 vai ser esse aqui, né? Campo elétrico gerado pela carga 2 vai ser esse ali. Se eu quero que o campo elétrico resultante dê zero, e são vetores, né? O E1 somado com o E2 tem que dar zero. Isso só é possível se em módulo o campo elétrico 1 tiver o mesmo resultado que o campo elétrico 2. Como é que se calcula campo elétrico? K vezes Q dividido por D. K vezes Q dividido por D. As cargas estão em módulo, então não importaria o sinal delas. O K corta com o K. A carga 1 é 3 vezes 10 na menos 6. A carga 2 é 6 vezes 10 na menos 6. E muito cuidado, ele pediu a distância da carga 1 até o ponto, né, onde o campo elétrico é nulo, né? Vou chamar essa distância de x. Aqui fica x ao quadrado. Me ajudem. Que distância vai ser essa aqui, então? X menos 1. Ele falou que estava a 1 metro uma da outra, né? Então, esse outro tamanho é 1 menos x. Cuidado, hein? 1 menos x, né? Se tu usar x menos 1, vai funcionar só porque a grandeza vai ser elevada ao quadrado. Aí o número negativo vai positivar, certo? Mas para ser perfeitamente correta a análise, aquela distância é 1 menos x. Então, do lado de lá, eu vou colocar 1 menos x ao quadrado. O 10 na menos 6 elimina o 10 na menos 6, né? Na verdade, dividíamos os lados por 10 na menos 6. Vou dividir por 3 à esquerda dá 1, vou dividir por 3 à direita dá 2. Fazendo a multiplicação cruzada, fica 2x ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Como eu quero descobrir o valor do x, eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Isso na matemática exigiria um colocar do mais ou menos ali, né? Mas como é na física, que a gente não vai se preocupar com o sinal negativo neste caso. Muito cuidado com isso, ó. Isso é raiz de 2 vezes x. Raiz de x ao quadrado é x, mas raiz de 2 não é exata. Isso vai ficar igual a 1 menos x. Menos passa para o outro lado mais. Vou botar o x em evidência. E está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar x igual a 1, que divide raiz de 2 mais 1. Só que isso aqui na matemática o cara pira. Não, o matemático não aceita isso. O matemático exige que nós racionalizemos a brincadeira. Como é que se racionaliza esse tipo de fração? 1 sobre raiz de 2 mais 1. Multiplica em cima e embaixo por quem? Raiz de 2 menos 1. Parabéns. Não é a mais difícil das racionalizações, né? Mas já incomoda bastante gente. Quadrado primeiro, menos quadrado segundo. A distância x ficou raiz de 2 menos 1. As respostas estão como? As respostas estão em metros, aparentemente. Vamos transformar isso aí, então. Alguém lembra quanto é que é aproximadamente a raiz de 2? 1.41, né? 1.4 o cara já é ninja. 1.41 o cara é tarado já.
0,41 aproximadamente metros. Que no nosso gabarito nós temos ali a 0,4, que é a letra B. Então daria para usar aquela ideia do raiz de 2, né? E fazer instantaneamente. Mas se o cara quer treinar física honesta e bonita, tem todo esse algebrismo aí para fazer. Ótima pedida. Obrigado, olha, vai atenção mesmo. 8.3. Lista 2, 8.3. Pode ir preparando aí.